Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV. Você que acompanha aí na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site. Acompanhe a gente, o Mais Saúde está no ar, trazendo informação, qualidade de vida para você aí do outro lado. A partir de agora, o consultório está aberto e a sua participação, a sua consulta é grátis para você tirar as suas dúvidas com os nossos convidados. A gente bate um papo na primeira parte do programa, direto do Actual Hospital. Está com a gente o geriatra de volta aqui no programa, o Dr. Luiz Rosas. Vamos falar sobre a terceira idade. Quando chega nessa fase da vida, quais são as doenças que acometem, as dificuldades, os desafios e os cuidados que a gente deve ter. Na segunda parte do programa está com a gente, do Hospital de Olhos, o oftalmologista, o Dr. Giovanni Júnior. Vamos falar da estrutura do Hospital de Olhos e também sobre a cirurgia refrativa. Todos os cuidados ocular no programa de hoje. Participe com a gente, o WhatsApp está na tela, 999 47 45 15. Estamos aguardando a sua participação. Consultório aberto e a gente começa o nosso bate-papo com ele, recebendo o Dr. Luiz Rosas, que é geriatra lá do Actual Hospital. Prazer revê-lo novamente aqui no programa, doutor. Boa noite, David. Eu agradeço o convite de retornar aqui. E você falou do nosso tema, né? A gente conversar um pouquinho sobre as doenças que são mais prevalentes entre os idosos, mas é um tema difícil de falar de forma sucinta, porque o que são as doenças prevalentes nos idosos? São todas as doenças crônicas que a pessoa teve ao longo da vida. São as doenças que não têm cura, que vão se acumular na terceira idade e refletir no período do idoso, né? Quando a pessoa estiver na terceira idade. E um outro ponto é que tem outras doenças, essas sim começam a ter uma maior prevalência, acontecimento quando a pessoa envelhece. Então, de modo geral, para a gente falar desse tema, a gente tem que falar de dois pontos. Falar sobre a prevenção de doenças desde uma idade mais jovem, né? Vida adulta, adolescência. Então, cuidados que a gente deve ter para evitar doenças que vão se acumular quando a gente tiver idoso. E bem como a gente pode falar também sobre as doenças que acometem a faixa etária dos idosos de forma mais importante, né? Porque é uma soma. Daqui a pouquinho a gente fala de prevenção também. Como prevenir, como chegar bem na nossa terceira idade, com os nossos jovens idosos, chegar de forma saudável ou com essas dores amenizadas também. Isso é importante, vamos falar no programa de hoje. Convido você a participar com a gente, não perca essa oportunidade. Você pode mandar aí a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Doutor, mas quais são as doenças, as preocupações, não vou falar só de doença não, quando a gente chega na terceira idade? Sim, então de modo geral, quando a gente envelhece, a gente tem que se preocupar com alguns pontos em específico, né? Tanto que a consulta geriátrica, a gente aborda esses principais pontos que são geralmente situações ou problemas mais prevalentes entre os idosos. Então, de modo geral, a gente tem que se preocupar com as questões cognitivas, memória, comportamento. Então, doenças que levam a problemas cognitivos, de modo geral, a gente poderia resumir a grande maioria delas como demências. As mais comuns. Quando a gente fala o termo demência, a gente está dizendo, muitas pessoas chegam com essa dúvida no consultório, né? Quando a gente fala demências, são todas as doenças que acometem as partes da inteligência humana, né? Memória, linguagem, comportamento, e que isso chega a influenciar na qualidade de vida, na funcionalidade dessa pessoa, né? Então essa pessoa deixa de fazer as coisas porque está com dificuldades de raciocínio, de memória, lembrança. Então, tem os campos cognitivos que a gente tem que avaliar para ver se a pessoa está evoluindo com problemas relacionados a esse setor. Outro ponto importante é a gente avaliar questões relacionadas ao humor, né? Então, doenças como depressão, ansiedade, problemas de sono. Outros pontos relacionados à mobilidade, é outro ponto muito lembrado no idoso. Então, situações como dores crônicas, isso pode ser relacionado a doenças, a inatividade física, a questões relacionadas ao envelhecimento, como dificuldade de marcha, perda de massa muscular, tontura, queda. Outro ponto importante de avaliar também é como é que está as questões perceptivas. Então, na consulta, a gente também avalia se o idoso está com queixas, né, de problemas de visão,
auditivos, problemas na linguagem, então disfagia, que é engasgos. Então tudo isso é avaliado na consulta. E aí só por último a gente vê o que acumulou ao longo da vida, né? São as comorbidades. O famoso vão pagando o preço. Aí são as doenças em si que a gente vai vendo que a pessoa já acumulou. E várias dessas doenças são fatores de risco para essa piora crônica, né? Então vamos lá. Então, como exemplo, a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, que é colesterol alto. Essas doenças todas podem levar a outras doenças mais graves que podem levar à perda da independência, da funcionalidade daquele idoso, né? Do que ele dá conta de fazer no dia a dia. Então, por exemplo, uma hipertensão maltratada de vida inteira, um diabetes que não foi tratado, uma dislipidemia, que é o colesterol, o triglicérides elevado, que não foi abordado durante a vida adulta, ou não está tendo uma abordagem adequada, isso pode levar a um derrame, né? O conhecido também como AVC. Pode levar a um infarto. Então tudo isso vai levar o idoso a ficar com um comprometimento da sua independência na terceira idade. Eu gosto sempre de trazer esse ponto quando a gente fala de envelhecimento, o que é que traz do envelhecimento, porque a infância ela é muito uniforme. Então a gente, de modo geral, exceto se a criança tem algum problema do desenvolvimento, de modo geral a maioria das crianças crescem de forma parecida, né? Desenvolvem aquelas capacidades sim. de forma parecida. Envelhecimento é totalmente diferente. Então o que você fez, as consequências, seu histórico, sua genética, suas escolhas de vida, isso muda totalmente quando você chega nas décadas mais avançadas de vida. Era essa pergunta, doutor. Aí vem a consequência. Mas pro pessoal de casa, quando a gente fala da geriatria, qual que é o momento que a gente deve procurar o geriatra? E quando fala da terceira idade, tô com 60, 70, 80, mas ainda tô bem. Mas qual que é o momento que a gente deve procurar esse especialista, essa especialidade? Essa pergunta é um pouquinho difícil de responder, porque, como eu te falei, a geriatria ela trabalha em dois pontos, né? A pessoa que já chegou na etapa do idoso em si, né? Na terceira idade em si, que a gente classifica cronologicamente, a depender do país, com 60, 65 anos. E eu vejo também que a partir dessa faixa etária é o que tem o maior benefício do geriatra, mas não é a única, porque, como eu te falei, boa parte dos problemas que acontecem quando a gente fica idoso são consequência do acúmulo de problemas ou decisões ruins que a pessoa fez ao longo da vida, né? Como inatividade física, o sedentarismo, né? O tabagismo, consumo de bebida alcoólica, baixa estimulação cognitiva, né? A pessoa não estimula a aprender coisas novas. Isso, a alimentação. Então, se você, quando fala assim, qual a idade começar no geriatra, se você quer fazer uma prevenção para chegar lá bem, isso, vamos lá, não tem segredo, tem que ser cedo. Então, algumas recomendações falam de começar aos 40 anos. Né? Pode fazer uma preventiva ou pode ser antes também, mas de modo geral 40 anos está uma boa idade. Dos 40 anos de idade, então já posso procurar. Porque eu tenho algumas notícias ruins do processo de envelecimento para muita gente. Sério? Por exemplo, dois... Então, vamos lá, vamos chamar. Nosso programa está aqui também para a gente chamar a atenção. Um puxãozinho de orelha aí. Quem tem autoridade para fazer isso, no caso, é o Dr. Luiz Bessa. Porque quando a gente fala que é aos 40 anos, a gente já passou o período ótimo de ganho de duas funções. Ela vai ter dificuldade de preservar essa musculatura, essa independência para as atividades quando ele estiver idoso. Então, se você começar desde cedo, atividade física, uma boa dieta, você vai ter um ganho muito grande quando você estiver idoso. Então, eu falo que isso é uma das maiores poupanças que você pode fazer ao longo da vida para envelhecer bem. Investimento. Hoje está na moda investimento, né? Você pode chegar bilionário idoso, mas se não tiver músculo, não tiver força, vai ter uma velhice horrorosa, né? Então, outro ponto também importante que a gente tem que começar a cuidar até antes dos 40, por exemplo, é em relação à massa óssea, especialmente para as mulheres. Por quê? Existe um evento fisiológico que acontece com todas as mulheres no ciclo de vida, que é a menopausa. Então, os hormônios femininos são protetores do osso para a mulher. Então, toda mulher, invariavelmente, quando ficar idosa, ela vai sofrer uma perda significativa mais rápida dessa massa óssea do que os homens, por causa dessa menopausa, que os hormônios femininos eles diminuem. E aí ela vai perder massa óssea aceleradamente e tem o risco de uma doença temida entre os idosos, principalmente quando se ocorre quedas, né? Que é a osteoporose.
Então, para a mulher, se ela não está cuidando da massa óssea, fazendo atividade física, de preferência exercício resistido, exercício que mexe com força, exemplos aí, academia, pilates, crossfit, então esses exercícios vão ajudar a preservar a massa óssea, e aí entra antes dessa faixa recomendada dos 40. Então, quem quer envelhecer bem... Começa desde cedo. Cedo. Quanto mais rápido... Adolescente, se quiser, até na infância. Ditado, doutor, melhor prevenir do que remediar. Esse é o velho ditado. Lembrando que a gente também está no mês de fevereiro, roxo e laranja, que a gente fala também da conscientização do Alzheimer, né? Também que é uma doença que afeta aí a grande maioria aí na terceira idade, né? Aí, como eu falei no início, o Alzheimer é a demência mais prevalente, né? Que a demência são um conjunto de todas essas doenças que atrapalham a inteligência humana, o raciocínio, lembrança, memória, o que você pensar de campos cognitivos, né? Comportamento. E aí, a gente vive uma epidemia dessas doenças demenciais por qual motivo? Pelo aumento da expectativa de vida da população humana mesmo, né? E aí vem um ponto importante. Sempre na geriatria a gente pega no pé de prevenção. É com vacina, é com... boa alimentação, é com estímulo, aprender coisas novas, estimular coisas novas, porque a gente sabe hoje em dia que o Alzheimer ele tem sim fatores genéticos, mas o mais preponderante é estilo de vida, né? Então, de modo geral, tem muitos fatores que a gente pode interferir, que a gente pode diminuir o risco ou a velocidade de progressão das demências, em especial o Alzheimer, porque é mais prevalente. E falando da demência também, a gente percebe uma grande preocupação desde a outra vez que o doutor participou aqui do programa, é quando chega a terceira idade, aí vem o afastamento, né, o isolamento, e acaba vindo a depressão. E a gente tem números, né, que não são bons, que vem cada vez mais o aumento da terceira idade acometida pela depressão. Sim, a depressão é prevalente por aquele ponto que a gente conversou da outra vez, é muito comum pela mudança do seu papel social quando você envelhece. Então, para pensar, né? Ainda mais no perfil de famílias que a gente tem hoje. Famílias menores, de 1, 2 filhos. E aí, quando você envelhece, esse filho provavelmente ele pode ter gerado família, ter saído de casa. E aí o idoso ele sofre um isolamento muito grande, fica entre o casal. E aí, às vezes, não sei se você sabe, até essa questão, a gente está vivendo esse problema no consultório agora também, que aumentou muito o divórcio acima dos 50 anos. Então, às vezes, a gente tem idosos que são abandonados, às vezes, não só por filhos, né, que a gente pensa que é o natural, que sai de casa, forma família, mas às vezes divorciam na terceira idade. E aí? Quem já tem 20, 30 anos, numa separação de relacionamento, já sofre tanto. Crise de ansiedade, depressão. Depois dos 50, 60 anos, você perder quem você dedicou, construiu a vida ali do lado. Isso. É complicado. Porque o cônjuge, inclusive, é o parceiro que, em teoria, ficaria com você a vida inteira. Cuidar, né? Você falava muito. Mas a gente está vivendo esse problema hoje com os idosos. É como você falou, a solidão é um grande problema. Tem relação também, assim, para a questão que você falou de prevenção da demência, dessas situações do idoso. Questões auditivas, então a gente tem que tratar cedo. Questões visuais, então a visão ruim é fator de risco para progressão de piora de memória, né? de cognição. Fatores também relacionados como inatividade física, sedentarismo, fator de risco, tabagismo, o consumo excessivo de álcool também pode colaborar. Não tratar problemas metabólicos comuns, que são, por exemplo, obesidade, dislipidemia, que é o colesterol, triglicérides, diabetes, hipertensão. Então, tudo isso aí são fatores mutáveis que a gente pode interferir para diminuir o risco ou diminuir a velocidade de progressão desses problemas. A conta chega, doutor. Simplificando o nosso bate-papo, vamos prevenir, porque uma hora a conta chega. E chega mesmo, não tem como fugir, não. Vamos para o nosso intervalo rapidinho. Enquanto isso, você aproveita para mandar sua pergunta aí através do nosso WhatsApp. O Mais Saúde vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Muito bem, o Mais Saúde está de volta na tela da NTV, você acompanhando na sua televisão, o canal 8.1 aberto para mais de 20 cidades e você que acompanha nos nossos canais na internet. Participe com a gente, 999 47 45 15, a sua pergunta para o nosso convidado, Dr. Luiz
Rosas, direto do Actual Hospital, ele que é geriatra. Estamos falando dos desafios na terceira idade. Citamos algumas doenças, alguns desafios enfrentados, não só pelos pacientes, pelos jovens da terceira idade, assim pode se chamar, né, doutor? Mas também a gente tem que salientar e lembrar que quando chega a terceira idade e chegam os problemas, alguns citados aqui no nosso programa, a família também tem a sua parcela de contribuição, de acolhimento também, né, doutor? Isso, é muito comum você começar um trabalho em consultório com o idoso e você perceber que ele é incapaz de gerir sozinho aqueles cuidados de saúde dele, as orientações que são dadas em consultório. Então, assim, é um ponto importante saber de que muitas vezes esse idoso vai precisar de um suporte familiar. E aí vem aquele conceito de família que a gente fala, que as famílias hoje são muito diversas, né? Por exemplo, tem idosos que não tiveram filhos, então quem da família tiver uma proximidade, uma possibilidade de suporte, é super válido um consultório de modo geral, não só do geriatra, né? Que realmente os tratamentos hoje estão ficando mais amplos, mais diversos, mais complexos e muitas vezes os idosos têm dificuldade de gerir esse cuidado sozinho, porque realmente, como eu te falei, que acumula muito problema, então o tratamento fica complexo, às vezes com o que a gente chama de polifarmácia, então muitos remédios, mais de 5 medicamentos, e aí a gestão desse cuidado, às vezes medicamentos injetáveis como insulina, medicamentos que são que podem variar com a refeição ou não. Então esse ponto é legal, porque a gente fala assim, o suporte que a gente aceita é de todo mundo, até da agregada de família preferida dessa geração, que é a Alexa. Um exemplo legal, tem gente que programa horário de remédio na Alexa. É verdade esse testemunho, esse exemplo do doutor aqui. Eu tenho acompanhado alguns vídeos na internet sobre isso, né? A terceira idade já está com o IA ligado já, a inteligência artificial a favor. Então, até para lidar com essa... da tecnologia, isso, né, doutor? Então, como sabidamente que os idosos têm mais dificuldade de assimilar essas novas tecnologias, né? Então, esse suporte de algum familiar, até para organizar esse cuidado dele, é super importante o consultório, né? Muito bem, você aí de casa vai participando com a gente no nosso WhatsApp, está aí na sua tela, 999-47-4515. A nossa telespectadora Roberta mandou aqui: parabenizo o Dr. Luiz Rosas pelo excelente trabalho desenvolvido na Clínica Actual. Sou paciente e adoro estar parabenizando aqui o doutor pelo trabalho. Obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui. O João Humberto, nosso telespectador, tinha mandado na nossa caixinha mais cedo, querendo saber sobre a andropausa. Não sei se é uma pasta aonde o doutor atende, mas o senhor souber pode responder pra gente em que idade que chega. É meio controverso esse termo da andropausa. Por quê? Porque diferente da mulher, o homem não tem um marco tão definido de redução dos hormônios sexuais, né? A mulher tem a menopausa, que é o final da função ovariana, né? Que é a função reprodutiva feminina, mas o homem, essa queda é gradativa. Esses níveis de testosterona no homem vão variar de acordo com o que ele teve ao longo da vida. Então, por exemplo, um cara que teve um tumor testicular, teve que retirar um testículo em idade mais jovem, teve uma varicocele grave, que perdeu ali um pouquinho do volume da função testicular. Mas aí que vem a controvérsia, porque não tem uma referência tão clara de quando você vai fazer a reposição hormonal no homem, né? Tem idosos que se beneficiam da reposição hormonal? Tem, mas é sempre tem que ser pensado muito caso a caso, porque primeiro você tem que ter algum sintoma que justifique o uso desse esteroide, né? Esteroide anabolizante. Segundo, esse idoso, você tem que pesar também o que ele tem de doença junto, porque ao repor esse hormônio, você pode aumentar risco também de outras doenças, como câncer de próstata, pode também aumentar o risco cardiovascular desse idoso, um idoso que tem um risco alto de infarto, derrame. Se você faz reposição hormonal com testosterona de forma inadequada, você pode predispor um infarto, um derrame nesse paciente. E aí você pesa na balança, o quê? Melhor repor para um cara com poucos sintomas ou ele aumentar o risco de uma doença grave e incapacitante? Então, eu tenho até uma crítica um pouquinho a como é isso abordado hoje em dia, porque eu acho que é feito de forma excessiva.
não são todos os homens idosos que vão se beneficiar de reposição hormonal, assim, é um número pequeno, e aí que você realmente vê que ele tem níveis muito baixos, tem uma dificuldade muito grande de massa muscular, não tem comorbidades que teriam assim um risco maior de fazer uma reposição. A gente tem formas de repor, não é algo que é contraindicado, mas eu acho que é super valorizado em queixas que já realmente não são causadas por essa testosterona baixa. Quem pode falar, quem tem autoridade no assunto. E vamos para um adendo. Não automedique. Sempre procure especialista, gente. A gente está citando aqui, mas só embasado ali, né, com o especialista. Doutor, mais uma perguntinha aqui, nosso telespectador. Como posso prevenir a perda de mobilidade e a fraqueza muscular no meu esposo? Prevenir. A prevenção é como o doutor estava... Como eu falei, assim, quanto antes começar, melhor. Porque a gente começa a ter uma resistência anabólica, que isso significa dificuldade de ganhar músculo. A partir da terceira década de vida já começa uma certa dificuldade. Então, quanto antes começar essa atividade, é melhor, mas em qualquer idade ela tem benefícios, porque o que a gente quer no final das contas não hoje também se fala muito, tem que ganhar percentual de massa magra, tem que ser músculo. Não, a gente viu que o principal não é só músculo, é força. Então a gente hoje se baliza, antigamente a gente usava, na verdade a gente ainda usa, né, geriatria, um termo chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular, mas tão importante quanto se tratar a sarcopenia, que é ganhar um pouquinho mais de massa, que invariavelmente ganha massa muscular, ganha força. Mas se você ganhar força, que a gente chama de dinapenia, a perda de força é dinapenia, né? Se você ganhar força, mesmo que não tenha um ganho grande de massa, a gente já viu que causa impactos maravilhosos assim na qualidade de vida, né? Na expectativa de vida, por exemplo, a gente já tem estudos que mostram que a fraqueza de membros inferiores em idosos é um fator de mortalidade. A pessoa morre mais cedo quem não tem força nas pernas, né? Que interessante. Então, se você faz qualquer atividade física, independente se não teve um ganho grande de massa, se você está ganhando força, é lucro. Eu digo para quem não está sedentário, qualquer início já é uma vitória, mas de preferência para o idoso a gente recomenda exercícios que tenham carga, que ganhe força, né? Vai ter que ter um trabalho para esse ganho. Às vezes a pessoa me pergunta, doutor, mas eu quero fazer só caminhada. Se não faz nada, é bom, é um bom início, mas depois tem que complementar, porque para prevenção, primeiro tem que trabalhar força, segundo tem que ter uma boa ingesta de proteína. Então tem algumas suplementações que são interessantes fazer para se prevenir nessa perda de massa muscular. Importante suplementação. Depois vamos marcar um programa para a gente falar sobre a suplementação, a importância nessa fase de idade. Para a gente finalizar aqui a participação, falamos da massa muscular, mas também algumas doenças acometidas na parte óssea também. É uma grande preocupação quando chega a terceira idade, né, doutor? Demais. E hoje a gente sabe que tudo é relacionado, né? Se você busca ganhar massa muscular, você, por consequência, vai ganhar massa óssea também, né? Aí o metabolismo ósseo no idoso, ele fica comprometido quando se tem uma perda de massa muscular. Então, se você, uma das recomendações para quem tem osteoporose ou osteopenia, que é o estágio antes da osteoporose, uma perda mais leve de massa óssea, a gente recomenda atividade física. Tem que ter uma ingesta adequada de um micronutriente que é o cálcio. Então as dietas no Brasil no geral, Minas é um estado que tem um pouquinho mais, mas mesmo assim eu vejo que tem muita deficiência de cálcio na dieta, que apesar de ser a terra do queijo, a quantidade no geral do laticínio ingerido é baixa, é a nossa principal fonte de cálcio. Tem outras fontes de cálcio, por exemplo, vegetais verdes escuros, castanhas são ricos em cálcio. O Orapronobis, que é famoso, não precisa ser cápsula. Tá em altas cápsulas, mas a cápsula, a quantidade é ínfima, assim. Mas digo para associar na dieta mesmo, né? Pode ajudar também. Resumindo, então, questão de prevenção mesmo. É uma boa alimentação, é a prevenção. Para a gente finalizar a participação do doutor aqui, gostaria que o doutor olhasse ali para nossa câmera como um chamamento, um puxãozinho de orelha para chegar na terceira idade de forma saudável, sentindo menos esses desafios e todo esse rendimento aí. Parece que é chover no molhado, ser chato, mas acho que o principal é o que a gente fala mesmo, é um acompanhamento de saúde regular para tratar os problemas que você tem tendência, né, que você possa vir a desenvolver ao longo da vida, hipertensão, diabetes, colesterol,
dentre outros. Outro ponto importante é cuidar sim da alimentação. Essa questão alimentar, a gente sabe que hoje tem um impacto muito grande de todas as formas, até na saúde cognitiva. A gente sabe que muitos problemas, às vezes até emocionais, nutricionais, podem ter relação com ansiedade, com depressão, com maior risco de demência. A gente hoje, por exemplo, sabe que está relacionado com muitas doenças de forma geral cardiovasculares. E atividade física. A inatividade, a gente sabe que hoje é um dos fatores mais prejudiciais de modo geral para um bom envelhecimento, né? Então, a gente hoje vive, lógico que a gente não vai querer que a pessoa, todo mundo vire fitness, né? Todo mundo viciado em suplementação, essas coisas, claro que não, mas infelizmente assim a gente tem que se preocupar com isso, porque não existe uma fórmula mágica para envelhecer, um suplemento que vai resolver tudo, um remédio que vai curar, como por exemplo tem a febre hoje do Ozempic, medicações para emagrecimento. Nada disso vai funcionar a longo prazo se a pessoa não aderir para a sua vida hábitos que vão ser saudáveis, vão levar a um envelhecimento com qualidade. Muito bem, resumindo, vamos lá. Hábitos saudáveis sempre, desde o início. Quanto mais cedo, melhor. Tinha um colega que brincava com essa pergunta aí, qual idade vai no geriatra? Aí ele respondia assim, passou da adolescência, já pode vir. É isso, então. Então vamos lá, Dr. Luiz Rosas atende você lá no Actual Hospital. Você pode seguir nas redes sociais, @Actual Hospital, e também ali, né, toda a estrutura aguarda por você ali na Avenida Paranaíba. Seu Instagram, qual é o @, doutor? Dr.Luizrosas. Eu acho que é isso. É isso mesmo. E tá à disposição lá no Actual, né, doutor? Tá lá. Eu sou ruim de memória. Mas hoje tudo é mais fácil, só digitar aí Luiz Rosas que vai encontrar o doutor. Acho. Leve o nosso abraço a toda a família do Actual Hospital. Obrigado pela contribuição mais uma vez, doutor. Eu mando sim. É isso, vamos pro nosso intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho já está aqui com a gente o doutor Giovanni Júnior, oftalmologista, e vamos falar sobre cirurgia refrativa, cuidado com a saúde ocular e muito mais, direto do Hospital de Olhos. Eu volto já já. O programa Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Você acompanhando no 8.1 e nos nossos canais na internet. Participe com a gente, porque agora a gente vai falar sobre saúde dos olhos. A saúde ocular também é destaque aqui no Mais Saúde. Tenho o prazer de recebê-lo no programa de hoje, direto do Hospital de Olhos do Alto Paranaíba, o oftalmologista, o Dr. Giovanni Júnior. Doutor, prazer recebê-lo e conhecê-lo. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde. Prazer, David. Boa noite a você, boa noite ao público de casa. É um prazer estar aqui no programa hoje de vocês para poder falar sobre saúde ocular, como diz, um tema tão importante para a nossa população. Nós lá do Hospital de Olhos do Alto Paranaíba fazemos a parte de consulta oftalmológica, temos especialistas de todas as partes lá, sendo que eu sou especialista da parte de córnea, especialista da parte de retina, que é lá da parte do fundo do olho, faço cirurgias lá no hospital, e temos toda uma equipe lá também, que atende crianças, adolescentes, adultos, os idosos também, né? E além das consultas lá também, a gente temos todos os equipamentos lá, para poder detectar o glaucoma, a catarata, aquela carninha do olho, e também temos lá também bloco cirúrgico para poder fazer as cirurgias no hospital da melhor forma possível lá. É tecnologia de ponta lá no Hospital de Olhos do Alto Paranaíba. Já vou pedir à produção colocar aí na tela imagens da fachada maravilhosa para a gente perceber a estrutura que é, né, o Hospital de Olhos do Alto Paranaíba aqui em Patos de Minas, né, doutor? Isso. A gente, como diz, estamos aqui em Patos desde 2019, vamos fazer 6 anos esse ano. Estamos uma equipe completa lá de profissionais, por exemplo, para poder cada parte, como diz, o olho é tão pequenininho, mas tem várias partes dentro dele lá, e como se diz, podemos tratar todas as formas de problemas visuais lá da melhor forma possível. Podemos fazer cirurgia para reabilitar a visão dos pacientes também, né? Igual hoje a gente vai falar sobre cirurgia refrativa. E afinal, o que é cirurgia refrativa? Então, é quando o paciente já usa óculos, quando o paciente usa lente de contato, ele tem a forma de poder ficar independente disso, né? E hoje, cada vez mais, com o uso das telas também, as crianças, os adolescentes estão cada vez mais usando óculos. Isso que eu ia te perguntar, doutor. Daqui a pouquinho a gente vai falar da cirurgia refrativa, mas lá no Hospital de Olhos, vocês atendem de crianças
até a terceira idade. Isso, atendemos recém-nascidos, já fazemos o teste do olhinho, fazemos um exame da retina para poder tratar quando já tem alguma doença ali desde recém-nascido, como catarata, glaucoma. Já atendemos lá também as crianças na fase escolar também, que, como se diz, descobrir problemas de visão aí nessa fase é fundamental, principalmente agora pós-pandemia, né? Quanto mais cedo Sim. é melhor. Quando a gente se trata de saúde e na visão a saúde ocular não é diferente, né? Quanto mais cedo conseguir diagnosticar, é melhor. Sim, os pais sempre me perguntam qual que é o momento ideal de levar o filho no consultório. O recém-nascido já é o momento ideal. Teste do olhinho. Teste do olhinho já, o recém-nascido já tem que estar fazendo avaliação, porque Esse ali... teste não é muito conhecido, né, doutor? Como já é conhecido o teste do pezinho, mas é de uma importância muito significante. Sim, como diz, a gente tem como exemplo o filho do Thiago Leifert, né? Que nasceu com um problema, um tumor ocular. E também, como diz, detectado precocemente, tem tratamento e tem como ter cura. Quando que se faz o teste do olhinho, doutor? O teste do olhinho, como diz, a gente já faz já no primeiro dia de vida ali, ou senão quando o paciente já sai do hospital também, já é o ideal fazer avaliação. E nesse teste já consegue algum diagnóstico mais preciso do que pode, doenças que podem vir? Sim, assim, a gente pode detectar algumas doenças mais sérias, mais graves, e a gente fazemos perguntas aos pais, os avós, uma anamnese ali junto com os familiares ali, e junto dos fatores de risco desse paciente, por exemplo, os pais que já têm miopia, os pacientes que já têm astigmatismo, que já têm glaucoma, muitas vezes a gente já pode ter alguma presunção ali. Das doenças hereditárias. Isso, das doenças hereditárias. Muito importante, viu, Sim. gente? Tudo isso à sua disposição lá no Hospital de Olhos do Alto Paranaíba, em Patos de Minas. Já vamos contar pro pessoal onde é que fica o Hospital de Olhos, doutor? O Hospital de Olhos do Alto Paranaíba fica na rua Maestro Randolfo, ali perto do antigo Hospital São Lucas, né, ali na fábrica, como se diz. Muito bem. Vamos falar então da nossa pauta, do nosso assunto, que é cirurgia refrativa. O doutor Giovanni deu uma pincelada aqui rapidinho, qual é o momento e quando e para que fazer essa cirurgia. Vou pedir pro doutor repetir então, cirurgia refrativa, o que é de fato? Então, a cirurgia refrativa é aquela cirurgia que a gente pode ficar sem usar óculos, sem usar lente de contato. A gente, como se diz, às vezes a criancinha já está ali desde 4, 5 anos usando óculos, e ali com 18 anos a gente consegue já avaliar se já é o momento ideal para poder fazer a cirurgia. Por que 18 anos? Porque normalmente com 18 anos a grande maioria das pessoas assim, já está com desenvolvimento ocular normal. E quando essa pessoa tem 18 anos e ela quer fazer a cirurgia, nós lá no hospital temos uma série de equipamentos. A gente tem um exame específico que é uma tomografia da córnea. Que essa cirurgia, por exemplo, ela é feita na córnea do olho. Que ela dá uma afinada nela. Só para vocês terem ideia, por exemplo, lá em 2050 tem vários estudos, vários artigos que mostram, por exemplo, em casa hoje, por exemplo, a cada 10 pessoas, 5 vão ter miopia. Como diz, metade da população mundial vai ter esse problema tão... como diz, de dificuldade de estar enxergando de longe, né? Esse número do doutor, ele vem aumentando ou sempre foi mais ou menos essa base? Vem aumentando, igual, por exemplo, com a questão do advento do uso dos celulares, do uso do tablet, das telas, assim. E isso lá no hospital a gente já detecta, por exemplo, lá, muitas crianças com 3, 4, 5 anos, que já tem às vezes 10 graus de miopia ali, como diz. A gente faz parceria com as escolas também, que a gente, como diz, eu sou orientador lá da parte de oftalmologia do Unipan, então a gente junto dos acadêmicos lá, a gente já vai para as escolas assim para tentar detectar as criancinhas que já têm problema. E a gente hoje já tem recursos, como por exemplo, óculos específicos, tratamento de colírios para tentar prevenir essa progressão da miopia. E lá com 18 anos a gente tem uma correção que pode ser definitiva dessa miopia. Por exemplo, a pessoa já abandonar o uso do óculos dessa lente de contato. Às vezes tem aquelas crianças e adolescentes que tem aquele óculos famoso fundo de garrafa assim, que incomoda ela tanto, como diz, que às vezes já passou por bullying na escola, então eles... autoestima, né? Sim, então, como diz, hoje a gente fala tanto em investimento da saúde, né? Como se diz. É verdade. Fazer essa cirurgia hoje é um investimento para poder ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes o paciente vai pra academia, vai jogar bola, tá com aquele óculos grosso, ou o paciente já teve alguma infecção por lente de contato, não aguenta mais usar, a gente tem uma alternativa para esse paciente ficar feliz. É a melhor alternativa, pode-se dizer. A gente tem imagens aí, tem até um videozinho, vou pedir para a produção colocar aí na tela, enquanto o doutor vai comentando sobre esse vídeo. Aí, por exemplo, é uma paciente nossa, do Hospital de Olhos, como diz, a gente tem, como diz, é um aparelho, um laser moderno, que aí, por exemplo, os dados desse exame, que é a tomografia da córnea, são colocados no aparelho lá.
Por exemplo, a anestesia, ela é só local com colírio. Ela é uma cirurgia bem rápida, que dura cerca de mais ou menos 15 minutos. Aí, por exemplo, vocês estão vendo aí o laser saindo do aparelho. E assim, esse laserzinho que dura alguns segundos ali, porque... Olha, dá pra ver o momento que o laser está atuando aí no paciente. Sim, como se diz ali, por exemplo, a pessoa, depois que levanta ali, operou um olho, operou o outro, ela já está enxergando, como se diz, muito melhor, uns 70% melhor. E ali, ao longo de uns 30 dias ali, como diz, 45 dias, já está com 100% de visão. Eu ia te perguntar sobre isso. A gente tiver essa cirurgia com todo esse aparato, essa tecnologia à disposição, acaba contribuindo também no pós-cirúrgico. Sim, como se diz, o pós-operatório do paciente, ele é observado de perto, ele já sai dali com todas as orientações do que pode ou não fazer, mas a recuperação ela é muito tranquila. Muitas vezes, por exemplo, o paciente 2, 3 dias depois já volta às atividades. Olha essa imagem, que fantástica, a precisão, né, que a gente percebe que esse equipamento traz aí para o paciente. Como se diz, através de um exame oftalmológico detalhado, com exames complementares detalhados, igual a gente tem lá no hospital, e com um laser também desse aí, a gente, como diz, consegue mudar a vida do paciente. Muito bem, a gente vai colocar mais uma imagem aí na tela para o doutor ir comentando também. Trouxe alguns materiais, são os equipamentos à disposição. Sim, igual, por exemplo, o paciente chegou lá no consultório, a gente busca cada paciente, como se diz, cada familiar, traz para dentro do consultório, acolhe ele também. E como se diz, quando a gente vê que tem necessidade de fazer algum exame complementar, a gente chegou lá, viu que tem uma catarata. O que é essa catarata? É que às vezes é aquele branquidão que tem no olho ali, ou por exemplo o glaucoma, que a pressão do olho está aumentada lá na consulta. A gente já consegue, por exemplo, passar nesse aparelho. Esse aí, por exemplo, é um tomógrafo lá do fundo do olho. Como diz, que a gente consegue avaliar bem o nervo que tem lá no fundo do olho, que faz a gente enxergar. Consegue avaliar os vasinhos. Por exemplo, o paciente que é diabético, a gente consegue avaliar ele melhor também. A gente também consegue avaliar um tomógrafo de córnea, a questão da espessura dessa córnea, ver se o paciente pode operar, porque também não são todos que podem operar. Então a gente procura sempre o melhor para esse paciente. Por exemplo, aí lá no nosso consultório, a gente fazendo as nossas consultas de rotina, o aparelho está vendo o grau certo do paciente, né? Como diz, a gente sempre orienta todas as formas possíveis de melhora da visão. Como se diz, o óculos com excelente forma também, a lente de contato. E aí, por exemplo, nesse outro aparelho aí, a gente consegue, por exemplo, calcular, por exemplo, para cirurgia de catarata, qual que é o melhor tipo de lente intraocular para esse paciente também. Por exemplo, na catarata, o que a gente faz? A gente tira essa catarata e a gente coloca uma lente lá dentro do olho também. Então, com a cirurgia de catarata bem feita também, a gente consegue deixar o paciente independente do óculos. Como diz, às vezes as pessoas sempre me perguntam qual que é a idade que o paciente pode fazer essa cirurgia. Eu ia te perguntar justo agora, doutor. Qualquer idade? Não, qualquer idade não. Como se diz, a gente indica a partir dos 18 anos essa questão dessa cirurgia, mas não tem uma idade limite para esse paciente fazer a cirurgia. A gente faz uma avaliação pré-operatória muito bem feita. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem lá 50, 60 anos, tá na rotina, ativou o paciente mais idoso ali, que a gente acabou de falar aqui agora. Esse paciente às vezes está ali usando óculos desde a adolescência, com 60, 70 anos, tem como ele ficar independente do uso do óculos também, né? Antes da gente chamar o nosso intervalo, tem mais uma imagem aí na tela, produção, se puder colocar aí pra gente. Olha lá, por exemplo, pra você ver, no tomógrafo aí. Às vezes a pessoa fala tomografia, o pessoal fica lembrando aquele aparelho que tem dentro do hospital, que entra lá dentro, como se diz, que às vezes a gente fica com muito medo. Mas lá, por exemplo, todos os nossos exames são muito tranquilos também, não tem nada disso. Os exames são muito modernos, como se diz, com aparelho, que sai uma imagem como se fosse um laser, ela também consegue captar a imagem e avaliar bem o olho desse paciente também, todas as estruturas dele também. E, como se diz, todas as cirurgias são feitas com extrema segurança. A gente só indica para realmente quem quer e quem pode fazer também. É isso, lembrando que aí é o conjunto, né? Sim. Do bom especialista, no caso lá no Hospital de Olhos do Alto Paranaíba. E é isso. Vamos para o nosso intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a cirurgia refrativa. E se você de casa tem alguma outra pergunta sobre a saúde dos olhos, a saúde ocular, pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp, tá bom? Aproveita o nosso intervalo para você participar com a gente. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV e a gente volta em mais um bloco
com o nosso bate-papo direto do Hospital de Olhos do Alto Paranaíba, o oftalmologista conceituado Dr. Giovanni Júnior. Estamos falando da cirurgia refrativa que é oferecida com toda a estrutura lá no Hospital de Olhos. Coloca imagens aí do Hospital de Olhos, a fachada, né, bonita, que o pessoal vai encontrar. Onde fica mesmo, doutor, o Hospital de Olhos do Alto Paranaíba? O Hospital de Olhos do Alto Paranaíba fica ali na rua Maestro Randolfo, ali perto do antigo Hospital São Lucas ali, né? Como diz, um local bem centralizado ali. A gente tem estacionamento próprio também. Então, a gente tem toda a estrutura lá para poder receber todo mundo bem. Vocês veem lá a entrada bonita, como diz, a gente tem umas poltronas para poder acomodar lá todo mundo, tem um cafezinho, um biscoitinho ali também, para poder estar recebendo o pessoal, pra gente poder conversar. Todo mundo é muito bem recebido, desde a recepção lá até chegar na parte médica lá também. Atendimento humanizado. Isso, a gente precisa de um atendimento de saúde qualificado, humanizado e que resolva o problema do paciente. Muito bem, a gente tem alguns telespectadores participando aqui com a gente, doutor, querendo saber a respeito de custo. É só procurar vocês lá. Quero mandar um abraço aqui pro Cristiano Noronha, de Belo Horizonte, está acompanhando aí o nosso programa. Cristiano, obrigado pela participação, mas sobre valores pode estar procurando vocês aí nas redes sociais, isso, né? A gente faz uma visitinha lá. Isso, a gente faz uma avaliação lá no hospital, na consulta primeiro, para ver o caso do paciente, qual que é o tipo de problema dele, se é uma dificuldade de longe, se é de perto, se não tem nenhum outro problema associado também, né? E aí a gente vê qual que é a melhor técnica cirúrgica também. Essa questão de valores depende muito da técnica. Cada caso é um caso, né? Às vezes o paciente tem outra comorbidade, às vezes o paciente tem um diabetes com acometimento do fundo do olho, tem um glaucoma, aí isso pode mudar a técnica. Então, nessa avaliação dá para descobrir, ter outros diagnósticos, né? Sim, a gente consegue avaliar tudo. Nessa avaliação. Muito bem, cirurgia refrativa, estamos falando na tela mais uma vez, imagens fantásticas que o doutor trouxe aqui pra gente, com precisão, muita nitidez pro pessoal de casa acompanhar. Vamos colocar mais uma vez aí, produção, durante a cirurgia. Doutor, o pessoal quer saber, essa cirurgia na qual a gente está mostrando aqui imagens, ela é indolor, é suportável, tem uma anestesia antes, um colírio, como é que funciona, doutor? Acho que isso é de extrema importância, igual tá mostrando no vídeo agora, o paciente já tá lá deitado, já tá lá na maca, mas a gente pingou colírios anestésicos ali, como diz, esses colírios anestésicos deixam um procedimento indolor, durante o procedimento não dói nada, como se diz, é claro que no pós-operatório, como qualquer procedimento, às vezes vai ter um certo incômodo. Mas aí a gente prescreve medicamento analgésico, anti-inflamatório, mas o procedimento não dói nada. Esse laser que bate aí no olho, a pessoa nem sente ele, é muito rápido. Conversando com vários pacientes assim, vários familiares, eu operei meu irmão, operei alguns acadêmicos da faculdade aqui, como tu diz, falam que é o melhor investimento que eles já fizeram na vida, assim. Então a cirurgia refrativa, além de trazer saúde, é questão de estética também, né? Para quem não consegue mais usar o aparelho, o óculos, é isso, né? Resumindo. Sim, como diz, ela é uma alternativa. Aquele paciente que não quer usar mais óculos, não quer usar lente. Por vários motivos, motivos. Tem pessoas que, por exemplo, que jogam bola, jogam futebol, assim, nossa, não aguento mais, por exemplo, ficar usando esse óculos, quebra o óculos sempre, assim também. Perde sempre o óculos também. A gente começa a marcar muito por causa do óculos ser mais pesado, assim também. Mas, por exemplo, a gente tá lá para poder fazer o melhor pelo paciente. A gente viu que a melhor opção não é a cirurgia, não é seguro para esse paciente. A gente estuda o caso desse paciente. A gente tem outras formas de cirurgia para tentar, às vezes, não tirar o óculos, mas para pelo menos reduzir o grau desse paciente também. E no caso dessa cirurgia, doutor, o paciente ali já sai enxergando? Sim, igual eu falei assim, o paciente já sai enxergando muito melhor. Não sai enxergando 100% ainda, logo após o procedimento, mas já sai enxergando ali uns... Por causa da medicação também. Sim, mas uns 70%, 80% ali, o paciente já sai enxergando bem melhor ali. Como se diz, a gente pega aqueles pacientes que... lá tem um relógio que eu mostro muitos pacientes assim, eles levantam da mesa de cirurgia e perguntam, você consegue ver as horas? Eles sempre conseguem ver as horas lá e eles ficam extremamente felizes, que estão lá desde os, como diz, 5, 10 anos de idade usando óculos e às vezes não consegue ver uma distância ali de 30 centímetros, né? Como tu disse. Que interessante, bacana demais essa cirurgia. Doutor, falando do reloginho aqui, quanto tempo dura uma cirurgia dessa? Dura em média de 15 a 20 minutos, né? Varia muito de paciente para paciente, mas a média é essa. Não é demorada. Não, um procedimento muito rápido, indolor. Como diz, pinga o colírio anestésico no olho ali, faz o laser ali por cima da córnea. Como se diz, a gente coloca um curativo ali para proteger o olho. Passa pro outro olho também ali, faz o mesmo procedimento, né? E, como diz, é muito rápido, é uma transformação na vida da pessoa, como diz, em 15, 20 minutos. É isso mesmo. Em 30 minutos, uma transformação. Sim, como se diz.
Outra coisa, por exemplo, hoje cada vez mais comum também, com o envelhecimento da população, principalmente depois dos 40 anos de idade, todos nós, às vezes, vamos começar a ter um pouco de dificuldade para perto. Então, às vezes... Me identifico, viu, doutor? Me identifico. Então, por exemplo, às vezes deve ver muito colega seu, alguém em casa, assim, também que já tá lá esticando o braço, já tá, como diz, o braço encurtando. Aí o pessoal até brinca muito assim, tem que fazer acompanhamento com o oftalmologista e com o ortopedista para esticar mais o braço, né? Então, como se diz... aí a gente tem uma forma lá, como se diz, de corrigir isso também. Então, existe a cirurgia para corrigir, às vezes o paciente que às vezes não tá enxergando lá na faculdade, o quadro, tem aquele paciente que às vezes não consegue enxergar o celular. Então, a gente, como se diz, a técnica cirúrgica é baseada no problema que a pessoa tem e com base nos exames que a gente avaliou ali, né? Muito bem, bem preciso, né? Sim. E criterioso. Com quantos graus pode fazer a cirurgia refrativa? Isso, essa é uma pergunta importante. O pessoal, além da idade, o pessoal sempre pergunta quantos graus. Por exemplo, existe um grau mínimo? Assim, não existe, como se diz. Por exemplo, o paciente que tem 0,25, 0,50 pode operar. O grau máximo vai depender muito dos exames pré-operatórios. Então, por exemplo, depende da curvatura da córnea do paciente e da espessura. Então, por exemplo, tem paciente que com 5 graus, 10 graus, 15 graus pode operar e ficar dependente do uso do óculos. Então, a questão do grau máximo vai depender dos exames pré-operatórios, né? Muito bem. E vai chegando perguntas aqui dos nossos telespectadores. Olha que caso aqui, mandar um abraço que é o Jacinto. É um telespectador nosso, boa noite. Tá falando que sofreu um acidente com água de bateria e foi nos olhos, né? Depois de um ano agora, que está tendo problema nesse caso, ele pode fazer cirurgia? Isso aí depende, igual eu falei, da avaliação detalhada dos exames pré-operatórios. Se não tiver ficado, por exemplo, uma opacidade, uma branquidão na córnea ali, por exemplo, a córnea tiver uma espessura e uma curvatura boa, sim. Mas igual eu falei, cada caso é um caso. Por exemplo, nos exames, às vezes, se não puder essa, tem outras técnicas, outras coisas também que pode reabilitar e melhorar a visão desse paciente. Doutor, nesse caso, é um caso de acidente, Sim. tem que fazer uma avaliação, ver se o grau que está, como o doutor disse. E quem já tem o diagnóstico de ceratocone, certo, pode fazer essa cirurgia? Isso, aqui acontece, isso é uma coisa muito comum. Por exemplo, o que é o ceratocone? Muitas vezes o pessoal não sabe. O ceratocone, por exemplo, é quando lá dentro do olho, por exemplo, a pessoa coça o olho, por isso que a gente sempre fala assim, nunca coça o olho. Porque você pode machucar seu olho e a sua córnea vai encurvando. Vai ficando como se fosse um formato de curvo, assim, como se fosse um formato de um cone mesmo. O que acontece? Nessa córnea muito curva, a gente não pode fazer o laser por cima dela. Porque senão, depois do laser, a córnea vai encurvando ainda mais. Mas, por exemplo, para o ceratocone, a gente tem outras formas de tratamento. Às vezes, para não tirar, assim, zerar o grau da pessoa, mas a gente pode colocar tipo a gente fala que chama anel de Ferrara. Que a gente pode, por exemplo, melhorar a superfície da córnea ali. Às vezes o paciente que tem 6, 7 graus diminuir para 2, 1 grau. Mas assim, essa técnica laser da cirurgia refrativa, ela é contraindicada. Mas lá no Hospital de Olhos do Alto Paranaíba, tem eu e outros especialistas também que fazemos a cirurgia do ceratocone para poder reduzir o grau do paciente. Essa é a pergunta, doutor. A cirurgia refrativa no qual a gente está mostrando aqui, quando ela é feita, faz uma vez só e fica 100% a visão? Ou ou tem casos que tem que fazer novamente, depois de um período? Como é que funciona? Por exemplo, o paciente que tem 18 anos ali, a gente avalia se o grau dele está estável ou não. Se o grau dele não está estável, por exemplo, a gente não indica para fazer essa cirurgia. A maioria das pessoas, às vezes, vai acontecer isso depois dos 21 anos de idade. E o grau tem que estar estável. Se não está estável, o paciente pode operar, mas ele tem que estar ciente que o grau pode voltar. Então, por exemplo, eu sempre espero estabilizar o grau, vejo a qualidade da córnea do paciente. O que acontece? A pessoa, por exemplo, operou ali com 21 anos de idade. Depois dos 40 anos, a visão de perto de todos nós vai diminuir. Como diz, vai ter uma queda gradativa por causa do envelhecimento do olho. A gente tem um enfraquecimento da musculatura, mas, por exemplo, a pessoa operou com 21 anos ali. Aí chegou ali com 40, 45, 50, precisou voltar a usar óculos. Aí a gente avalia os exames de novo, a gente pode reoperar o paciente para ele não precisar usar óculos. Pode fazer uma nova cirurgia. Sim, pode fazer uma nova cirurgia. Ou quando o paciente já opera depois dos 40, 45, 50, 55 ali, aí o que acontece? A gente tem técnicas hoje, nessa idade, para o grau não voltar de forma alguma. Então, por exemplo, a gente tem algumas lentes que a gente implanta lá dentro do olho, internamente, que aí a pessoa fica independente e aí definitivamente nunca mais usa óculos. Muito bem, voltando a falar do pós
do pós-cirurgia. Como é que funciona, doutor? Aí tem muito medicamento, é o descanso, quanto tempo pode voltar à vida normal, ao trabalho? Isso, por exemplo, isso depende muito da profissão do paciente. Às vezes o paciente que trabalha no sol, assim, pegando muito peso, essas coisas assim, às vezes a gente deixa um afastamento de 15 a 30 dias. Às vezes é uma pessoa que trabalha mais só no computador, trabalha mais em casa, assim, a pessoa com uns 3 dias já pode estar voltando para as atividades. Isso varia muito da função do paciente. A gente sempre orienta que a pessoa não pode ficar pegando peso, não pode ficar mexendo com poeira. Então toda cirurgia tem os cuidados. Tem que ter os cuidados. É cuidado de higiene, né? Pré e pós-operatório. Por exemplo, colírios. A gente deixa colírios para usar durante 60 dias. Com uma dosagem bem alta no início, e a gente vai reduzindo gradativamente esses colírios até suspender os colírios com 60 dias. A gente passa medicamento para dor. A dor, às vezes, ali no pós-operatório é na faixa de uns 3 dias. A gente deixa ali o medicamento analgésico por esses 3 dias ele também. Eu sempre falo assim com os pacientes, tem uma quantidade de retornos? Não tem. O retorno varia, assim, da questão da recuperação do paciente, do que ele sentir. Por exemplo, todo paciente que eu opero de cirurgia refrativa tem meu número de contato. Por exemplo, eu vou fazer a cirurgia com o Dr. Giovanni, eu passo o número para ele para conversar antes da cirurgia. Qualquer coisa que tá sentindo pós-operatório, ele conversa, acho que é bom você ir lá no consultório, vamos olhar, ou senão vamos tirar uma dúvida só pelo WhatsApp. Como disse, se eu não estiver aqui na cidade também, a gente tem um outro profissional na cidade também para poder tá avaliando também. Equipe toda, para dar esse amparato. Boa noite, quem tem astigmatismo, hipermetropia, a cirurgia refrativa 0 grau, é o Kleber, um abraço pro Kleber. Isso, igual eu falei, depende da quantidade de grau desse paciente. Aí a gente tem que avaliar no exame pré-operatório lá, que chama Pentacan, que a gente tem lá no hospital, que é a tomografia da córnea, se dá para poder zerar o grau ou não. Por exemplo, lá nesse pré-operatório eu consigo decidir isso com um paciente. Vai dar para tirar o grau todo. Não, vai dar para tirar 80%, 90%. Aí isso, lá na consulta, a gente consegue fazer a consulta, pedir os exames e no mesmo dia a gente decide isso. Muito bem. Depois do diagnóstico ali da primeira consulta, quanto tempo demora até a cirurgia? Do diagnóstico? Que demora isso? O que acontece? Se o paciente, por exemplo, foi para consulta, a gente viu que o grau está estável, no mesmo dia a gente fez os exames pré-operatórios ali, se tiver tudo bem, a gente pode estar fazendo a cirurgia até no outro dia, se o paciente quiser, né? A gente pode fazer É bem rápido, né? Bem rápido, assim, né? Bem rápido. Bom, a última perguntinha aqui, cirurgia pode ser feita em um olho só, doutor? Sim, às vezes o paciente sempre pergunta assim, doutor, tem medo de cirurgia? Assim, o que acontece? Acho que é normal ter esse medo. Igual, por exemplo, tudo que a gente vai fazer no corpo da gente, como diz, às vezes a gente fica receoso, fica ansioso, assim, eu quero ver o resultado de um olho para depois fazer do outro. Isso é sempre conversado com o paciente. Como você diz, você quer fazer dos dois? A gente já faz. Não, quero fazer de um. Vamos ver o resultado de um. Ficou muito bom, agora eu quero fazer do outro. Mas eu tenho certeza que depois que fizer de um olho, você vai querer rapidinho fazer o segundo olho também. Muito bem. Doutor, prazer ter conhecido. Espero recebê-lo mais vezes aqui no programa Mais Saúde. Agora convide o pessoal, fique à vontade, pessoal, conhecer lá a estrutura do Hospital de Olhos do Alto Paranaíba, aqui em Patos de Minas. O prazer é meu estar aqui no programa hoje. Agradeço a você, agradeço ao público em casa que está assistindo a gente aí também. Vamos lá conhecer o Hospital de Olhos do Alto Paranaíba. Nós estamos aqui na localização central da cidade, lá na rua Maestro Randolfo. Como diz, eu avalio essa parte de cirurgia, tem outros colegas também que avaliam também. Nós somos 7 médicos lá hoje, cada uma de uma subespecialidade da oftalmologia, então a gente tem uma equipe completa, a gente consegue resolver seu problema por aqui, a gente consegue fazer consulta, exames, cirurgias e avaliar melhor o seu caso. Pode ter certeza que a gente está lá para te acolher e para poder fazer diferença na sua vida e fazer um investimento na sua saúde ocular. Muito bem, investimento. Esse é um grande investimento. Muito bom, obrigado mais uma vez, doutor. Vamos seguindo então, @Hospital de Olhos Alto Paranaíba. Já tô seguindo aqui agora. E o seu arroba também, doutor? Fique à vontade. Giovanni.ju9, como se diz. Aí vocês vão achar lá, como se diz, que sou subespecialista, né? Vocês vão ver lá no Instagram lá. Como diz, a gente faz vários posts interessantes lá também. A gente discute sobre cirurgias. Muito sobre conteúdo, eu já sigo o doutor lá. Isso, a gente, como diz, tirar as dúvidas de todos os pacientes lá. E estamos sempre à disposição. Como diz, é um prazer poder recebê-la no hospital e qualquer dúvida no meu Instagram, estamos também à disposição para poder responder e receber todos muito bem. Muito bem, Dr. Giovanni Júnior foi o nosso convidado direto do Hospital de Olhos do Alto Paranaíba. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Até o próximo programa.